capítulo 6, versículo 67, diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Vou ler mais uma vez com vocês. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Amém. A pergunta que eu gostaria de começar a nossa mensagem de hoje é a seguinte: um discípulo de Cristo, ele pode apostatar? O que é apostatar? Apostatar é se afastar da fé, é desviar do caminho do Senhor, é deixar de andar com Ele. Será que pode? Será que um discípulo ele pode deixar de andar com o Senhor? Um discípulo mesmo, alguém que anda com o Senhor regularmente, será que ele pode apostatar? E nós vemos essa passagem aqui do livro de João, capítulo 6 de João. Ele foi escrito no momento em que Jesus ele se dirigiu para a região de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. Nos capítulos anteriores, principalmente os evangelhos, eles combinam entre si, Mateus, Marcos e Lucas, junto com João, eles vão narrar a multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, aí ele pega e vai para um outro lado. E essas pessoas, elas vão atrás de Jesus, elas seguem Jesus e ficam procurando a Jesus. Onde que ele foi, onde que ele está? E eles até se admiram quando eles chegam em Cafarnaum e eles encontram Jesus lá. Porque eles não entenderam, a Bíblia diz que eles até observaram as pessoas que haviam entrado no barco para ir para o outro lado. E Jesus não entrou no barco. Após aquilo que havia acontecido, Jesus ele se retira para um lugar sossegado e vai orar. E os discípulos entram no barco e vão sozinhos. O pessoal estava de olho nisso. E depois Jesus, nós sabemos que na madrugada, ele vai lá caminhando sobre as águas, e ele encontra os discípulos no barco, e ele termina a travessia. E as pessoas até se admiram, falam: mas Senhor, como que o Senhor chegou desse lado? Porque nós observamos, o Senhor não estava nesse barco, e lá na margem a Bíblia diz que só tinha um barquinho daquele outro lado, e o pessoal estava atrás de Jesus. Então aqui, nessa parte específica, não o capítulo 6 inteiro, mas logo depois do início, que ele tem esse encontro ali na praia com as pessoas, ele vai para uma sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Então aqui Jesus está em uma sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus eles se reuniam regularmente para estudarem as escrituras. As sinagogas, elas foram criadas no período em que Judá estava cativo na Babilônia. Eles estavam afastados, eles iriam passar ali no cativeiro 70 anos, longe do templo, lá em Jerusalém, e eles precisavam de criar uma forma de ter um encontro, onde os irmãos se encontravam, liam a palavra, buscavam a Deus, oravam. Então a sinagoga foi uma forma de terem lugares de adoração fora de Jerusalém. E aí quando eles voltam para a terra, né, depois de 70 anos do cativeiro, que eles retornaram, eles instituíram as sinagogas. Então hoje, onde o povo judeu ele vai para aquele lugar, eles constroem uma sinagoga. Aqui no Brasil não é diferente. Você vai encontrar sinagogas judaicas em toda parte, no mundo todo, onde você for, você vai encontrar sinagoga. E Jesus estava em uma sinagoga lá em Cafarnaum. Eu falei da sinagoga assim, à parte, por quê? Porque na lei de Moisés, Deus não havia ensinado criar sinagogas. Não, Deus havia instituído somente a construção do templo. E lá no templo era um lugar de sacrifício, de adoração. Ali eles se reuniam para falar da palavra de Deus. A sinagoga foi algo que veio depois. Veio por uma necessidade quando eles estavam no exílio. Tá bom, queridos? Só para nós entendermos. E Jesus está nessa sinagoga. Para vocês terem uma ideia, a cidade onde Jesus nasceu, que era Nazaré, era uma cidade pequenininha. E lá tinha uma sinagoga. Jesus foi criado numa pequena sinagoga dentro da cidade de Nazaré. Então, por menor que fosse a cidade, eles davam um jeito de construir uma sinagoga naquele lugar. A sinagoga era um local de reunião. Era praticamente uma estrutura que lembra um pouco a igreja de hoje. É uma estrutura onde se reuniam, onde tinha o púlpito, onde se liam os escritos, os rolos, ali eles oraram. Jesus disse que 2 homens foram lá no templo orar, eles oravam no templo, oravam nas sinagogas, ali eles reverenciavam a palavra. E Jesus aqui nessa sinagoga de Cafarnaum, ele começa a falar uma série de coisas. Ele começa a falar sobre muitas coisas que estava acontecendo já no coração desses homens. E nós vemos que é mais ou menos quase que o início do ministério do Senhor.
não está no fim. Agora Jesus está reunido com muitos homens, com muitos discípulos. Ele tem 12 que ele já havia escolhido, porque aqui o que nós lemos, ele fala assim: então disse Jesus aos 12. Ele está se referindo aos 12 apóstolos. Ele, quando ele separa de seus discípulos 12 homens, a Bíblia diz que ele os chama de apóstolos. Mesmo eles sendo apóstolos, que é um termo diferenciado, eles continuavam sendo discípulos do Senhor. Discípulo é todo aquele que segue. O apóstolo é um ofício à parte, que Jesus dá para aqueles homens. À parte, ele chama 12 discípulos e coloca o nome deles de apóstolos. Muitas pessoas confundem, né? Quando fala discípulo, confunde com apóstolo, enfim. O discípulo é todo aquele que segue. Jesus, em algumas circunstâncias, acredita-se que ele chegou a ter quase 500 discípulos, que andava com ele, que fazia curas, milagres, que orava. Mas os apóstolos, aqueles 12 que eram dia e noite com o Senhor, que dormiam onde ele dormia, que estavam juntos, nós vamos considerar só 12, os apóstolos que andavam com Jesus. E ele faz um discurso razoavelmente longo. É um capítulo enorme esse daqui, um capítulo que tem 71 versículos. E aí no finalzinho ele falou uma série de coisas, e ele chega no versículo 67 e pergunta para os 12 apóstolos: querei vós também retirar-vos? Por que esse também? Porque nós vamos ver aqui no versículo 66, que diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Olha que interessante. Jesus, ele tinha um grupo grande de discípulos, e a Bíblia diz que muitos, depois de tudo que ele falou aqui, não quiseram mais andar com ele. Ele começou a ensinar algo um pouco mais, vamos colocar assim, ele começou a servir um alimento espiritual um pouco mais sólido. E para o povo de Deus, para ele crescer, o verdadeiro crescimento, Paulo fala sobre isso. Eu queria vos estar servindo algo um pouco mais sólido, eu queria estar servindo carne, mas vocês ainda estão no leite, no leitinho. Eu gostaria de passar para vocês algo muito mais forte, que vai realmente fortalecer o seu espírito, mas vocês não podem ainda suportar. Paulo estava incomodado com isso. Ele olhava para os irmãos, ele falava: queridos, tem certas coisas que a Bíblia ensina, que se eu ensinar aqui, vai todo mundo embora. Paulo disse isso, viu, queridos? Mas eu acredito também, certas coisas que nós falarmos aqui, é capaz de ter irmão que fala: não quero mais voltar aqui nesse lugar. Mas calma aí, é mentira? Não, é o que a Bíblia diz. Não que nós ficamos medindo as coisas que eu vou dizer ou não, mas é por causa disso, talvez, que nós não temos mais irmãos aqui na igreja. Porque quando nós começamos a mostrar aquilo que Deus disse mesmo, da forma que Ele disse, muitos não gostam. Muitos, eles rejeitam a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, queridos, ela mexe com o nosso orgulho. O Evangelho, quando ele é apresentado da maneira correta, ele vai confrontar a nossa forma de viver. Ele vai nos incomodar, o Evangelho vai nos cutucar, o Evangelho vai falar: meu irmão, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mudar de atitude, você tem que transformar o seu caráter. E as pessoas, elas querem ouvir, sabe o que, queridos? Elas querem chegar num lugar e querem ouvir que tudo vai dar certo, que onde ela colocar a mão vai acontecer tudo certo, que ela é uma bênção, que Deus vai mover céus e terra por causa das necessidades e dos desejos dela. É isso que as pessoas querem ouvir. E quando elas ouvem que elas precisam mudar o coração, que elas precisam alinhar a fé dela com o que Cristo está ensinando, elas não gostam. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que consertar a minha vida, e que é através da obediência que Deus me abençoa, eu fico incomodado. Eu não quero ser abençoado pela obediência. Eu quero que Deus seja como um mágico, que eu estale os dedos e Ele me obedeça. É assim que as pessoas querem viver. As pessoas, elas querem uma fórmula mágica. Não, eu não quero ter trabalho, eu não quero mudar minha vida, eu não quero mudar o meu jeito de ser. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer desse jeito. E vai morrer mesmo. Tem uma morte aí específica para quem age dessa forma. Espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, O demônio manifesta, você fala: quem que está aí? Gabriela, cravo e canela, Por quê? Porque a pessoa vem com esse discurso: não vou mudar meu coração, eu sou desse jeito, sempre fui assim, ninguém nunca... Quem é você para falar? Eu não sou ninguém, viu, querido? Mas a palavra diz, a palavra me cutuca o tempo todo. Tem lá o cutucar no Facebook, né?
A pessoa cutuca lá, não sei nem se funciona isso aí, não sei nem para que inventaram, né? Cutuca lá o irmão no Facebook. Não, a Bíblia é para cutucar a nossa vida. É para lembrar que nós temos uma responsabilidade. E Jesus, ele começou a cutucar todo mundo aqui. Ele começou a expor o evangelho de uma forma que ele ainda não havia feito. E deu pau, deu ruim, como dizem hoje em dia. A Bíblia diz aqui no versículo 66 que muitos, e não foi do povo não, muitos dos seus discípulos. Ele não está falando do povo, ele não está falando a massa que não está envolvida, ele não está falando de pessoas interesseiras andando atrás de Cristo, não, ele está falando de discípulos. Ele está falando de homens e mulheres que haviam se comprometido a andar com Jesus. Homens e mulheres que haviam colocado no seu coração, num primeiro momento, um desejo de andar com Ele. Isso é discípulo. Discípulo não é um aventureiro que apareceu ali no meio da multidão, não. São pessoas que já estão há um certo tempo com Jesus. E aí Jesus começa a perceber que essa turma toda veio atrás dele por causa do milagre que ele havia feito. Ele fala isso. Ele fala, vocês estão atrás de mim porque vocês viram multiplicar os pães. Ele percebe que as pessoas estão atrás de Cristo pelo que Ele pode dar para elas. Elas querem ganhar alguma coisa. Então Jesus falou, está na hora agora de eu apertar mais o meu discurso. Está na hora de eu separar quem quer realmente me seguir ou quem quer bênçãos. Então eu vou falar agora um pouco mais grosso. Vamos colocar assim. E Jesus começa a falar algumas coisas bem indigestas. Olha no versículo 60, o que os discípulos dizem. Está vendo que nós estamos lendo ao contrário, né? Mas não tem problema não. Depois na sua casa você lê numa paulada só. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, não é o povo, são os discípulos, ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles reclamaram do que Jesus estava pregando. Oh, caramba, que discurso duro. Não gostei não, quem que pode ouvir isso? E aí quando chega lá no 66, você vê que eles debandaram. Muitos discípulos não quiseram mais. Falaram, não, esse cara aí tá louco. Não quero mais andar com esse cara não. O evangelho, queridos, eles têm muitos pontos que vão ferir o nosso orgulho. E é por causa disso que nós nos convertemos. Nós nos convertemos quando o nosso orgulho finalmente é ferido. Quando nós somos reduzidos a nada, nós cantamos que Ele cresça e eu diminua. O Evangelho vai me diminuir e o Evangelho vai fazer com que Cristo cresça aos meus olhos. Ele vai crescer cada vez mais e eu vou me ver menos cada vez menor. A hora que esses homens começaram a se sentir menor pelo que ele estava pregando, eles não quiseram mais andar com ele. É como se eles quisessem um evangelho que os colocasse nas alturas, fizessem eles se sentir bem consigo mesmos, que fizessem eles se sentir melhor que as outras pessoas, ou mais poderosos, ou mais confiantes. E não, o evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. E quanto mais eu entendo o poder de Deus, mais eu entendo que eu sou miserável, que eu preciso mais da graça de Deus e que menos eu sou menos do que eu pensava. Cada dia que passa eu reconheço que eu era menos do que eu achava que eu era. Isso que o evangelho tem que fazer na minha e na sua vida. É isso que o evangelho produz. E quando isso começa a acontecer, é a hora que pessoas não querem mais. E é a hora que pessoas falam, eu vou ficar. É um separador. É um separador. Jesus, ele não está preocupado de andar com um bando de pessoas, tudo interesseira e tudo atrapalhada, não. Jesus, ele prefere um pouco, um punhado, fiel, forte, que pode fazer a diferença, do que um monte de gente. Jesus, ele nunca prezou a quantidade, ele sempre prezou a qualidade, porque senão, queridos, ele não ia virar para os 12 discípulos e falar, e vocês, não querem ir embora também? Você vê preocupação em Jesus, em quem vai ou não vai? Nenhuma, nenhuma. Obviamente, o coração de Deus fica triste quando uma pessoa rejeita Cristo, obviamente. Mas a posição, a postura de Jesus é o seguinte, meu irmão, é isso aqui ou tchau. É isso aqui, ó. É o evangelho. Eu não vou mesclar o evangelho com alguma coisa doce para você ficar. É isso que Jesus disse. Eu não vou deixar de falar o que precisa ser dito porque você não gosta. Jesus tinha essa postura, essa atitude. E ele vira com certeza para os 12 e fala, e vocês? Vocês também não vão não? Ó que foi um monte, aproveita. Lá no versículo 26, volta lá.
capítulo 6, versículo 26 e 27. Jesus aí ele está falando da diferença entre querer coisas materiais e Deus estar ansioso para nos abençoar com coisas espirituais. Olha lá, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus começou a jogar isso na cara deles. É duro isso aí. Por isso que eles falaram, é duro esse discurso. Sabe por que vocês estão tudo aqui? Porque vocês estão interessados em bênção. Vocês estão interessados, vocês querem mais pão, querem encher a barriga. Vocês estão olhando para mim achando que eu tenho cara de padaria. Jesus está dizendo. No versículo 27, trabalhai, se esforça, mas não pela comida que perece, essa não, essa é material, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Olha as prioridades de você estão no sustento. Eu estou falando, vocês têm que buscar o que o reino dos céus te promete, o que Deus tem para você. Vocês estão equivocados. No versículo 28 e 29, agora Jesus ele vai confrontar as pessoas que fazem a obra de Deus, achando que isso salva. E ele vai confrontar as obras com a fé genuína. Jesus vai começar a ensinar o princípio, que a fé sem obras, ela pode ser morta. Mas você fazer obras para ser salvo não resolve. E olha o que ele fala aqui no versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles estão preocupados com obras. Eles não estão preocupados com a vontade. Estão me entendendo? Tem muita gente envolvida na obra de Deus que não faz a vontade de Deus. Tem muita gente pregando, tem muita gente cantando, tem muita gente tocando instrumento, tem muita gente liderando e fazendo A, B, C, D, E. Mas a vontade de Deus mesmo elas não estão fazendo. Eles estão preocupados com obras, trabalho. Que faremos para executar as obras de Deus? E aí Jesus quebra a perna deles todos, na palavra. Olha o que ele responde. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, isso é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Vocês têm que crer em mim. E Jesus mais para frente vai falar: e vocês não creem. Aqui mais para frente, vocês são incrédulos, vocês não creem em mim, essa é a obra de Deus, creem em mim. Coisa que vocês não fazem. Vocês estão fazendo um monte de coisa, mas crer em mim vocês não creem. Vocês estão entendendo por que eles foram embora? Ô Jesus, explica para nós como é que a gente pode fazer a obra de Deus. A obra de Deus, vocês não creem em mim? Que obra é essa? É duro, é um discurso duro. Se eu tivesse lá eu já estava chorando, né? No versículo 30 ao 34, de novo, eles querem ver um sinal. Jesus acabou de falar, então vocês têm que crer em mim. E eles indiretamente, sabe quando a pessoa ela é bem com jeitinho? É um jeitinho. Muita gente que vai na igreja tem esse jeitinho. Quer dar uma enrolada, uma saída. Ele acabou de falar, a obra de Deus é essa, crê em mim. Eles vão delicadamente tentar dizer para ele assim, mas Senhor, se o Senhor fizer um sinal para nós, nos sustentar, nós vamos crer no Senhor. Eles estão dizendo o seguinte, eu só consigo crer se o Senhor fizer um milagre para a minha vida. Faz um milagre em mim, né? Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Eles são incrédulos. São discípulos e incrédulos. A hora que Jesus falou que para eles serem perfeitos diante de Deus, eles têm que crer neles, ele está falando, então faz um sinal, porque nós não temos visto sinal nenhum. Como assim? Eles estão andando com Jesus e não estão vendo sinal nenhum. Anteriormente ele multiplicou os pães, ele acabou de falar, vocês estão, queridos, eles são incrédulos. Deus faz um negócio, a pessoa não reconhece. Deus faz outra coisa, a pessoa não reconhece. E Deus está cuidando, e Deus tem abençoado, e a pessoa não reconhece. Eles falam para Jesus, faz um sinal. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ele está falando, sabe como é que Deus mostrou que ele era Deus? Ele mandava o maná lá no deserto. Com isso Deus provou para nós que ele era Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Isso aí que vocês estão chamando de pão do céu não é pão do céu. Isso é só o maná. Jesus já começa quebrando tudo daquilo que era instituído na religião da época.
Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Moisés não deu pão do céu nenhum, é meu Pai que vos dá o verdadeiro. Ele está dizendo, o maná não era o verdadeiro é outro. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Provavelmente Jesus até então não tinha tocado nesse assunto. Ele vai começar a se revelar para os seus discípulos quem ele é. E eles não estão prontos para ouvir. Porque eles não creem. Eles são incrédulos. Ele começou a arriscar a superfície. Você já sabe o que ele vai falar. Se eu perguntar para você, quem é o pão do céu? Jesus. Mas eles não sabiam. Tanto que eles falaram que o maná era o pão do céu. Jesus falou, não, vocês estão equivocados. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que envia. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí eles, como não sabiam ainda que era Jesus, eles falam no versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós queremos esse então. Olha só. No versículo 35 e 36, Jesus agora ele vai apertar mais ainda. Ele vai falar que eles precisam dele. Até então, esses homens estão andando com Jesus pelo que ele tem feito, mas eles estão com foco na lei de Moisés. Eles estão em foco naquilo que Deus sempre fez para a nação de Israel através das ordenanças, através dos mandamentos. E agora Jesus vai falar que não é mais isso. Ele já quebrou, maná não é por aí. Obras, não é, a obra é crer em mim. Ele já apontou para ele. A obra é crer em mim. Agora ele vai falar algo um pouco mais profundo. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quando Jesus falou isso, os caras arregalaram um olhão desse tamanho. Assim. Você viu o que ele falou? Blasfêmia. Pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus começou a apertar bastante os irmãos lá. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Eu estou falando, vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos, é o que Jesus está falando. Vocês são incrédulos. Não vocês, né? Não. Eles lá. Só se você pensa igual a eles. Aí é para você também. Amém, queridos? Versículo 37 ao 40. Agora Jesus vai dizer, ele falou que ele é o pão da vida. Agora ele vai dizer que ele desceu do céu. Esse é o ponto, eu acho que mais nervoso do discurso. A hora que ele fala que ele desceu do céu, para mim e para você que nós cremos, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós já temos o coração escancarado para isso. Todo mundo aqui crê que Jesus desceu do céu. Sim ou não? A Bíblia diz lá em João que no princípio ele era o verbo, estava com Deus, ele era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E ele estava lá no princípio e ele se fez carne e habitou entre nós. Então, para todo mundo, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e veio, habitou sem pecado. Isso para nós, querido, é água com açúcar. Mas para aquela turma lá, isso era uma coisa terrível. Eles descobrirem aquilo. Aquilo para eles era como se estivesse tirando o chão debaixo dos pés deles. Os que creram ficaram sem chão. Nós vamos ver que eles ficaram sem chão. Nós vamos ver nas expressões que eles vão falar mais para frente, que você vê que são pessoas que falaram, e agora? Agora que eu descobri essas coisas, o que me resta na vida? Não tem nada. Jesus bagunçou toda a minha concepção religiosa de Deus. Eu pensava que era uma coisa e eu fui descobrir que é outra. Lá no 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele já está chamando Deus de Pai. Também era algo complicado naquela época. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Agora ele está falando de ressurreição. Ele está falando, e ainda é ele que vai ressuscitar, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Jesus está falando, essa é a vontade do Pai. Primeiro, que vocês entendam que eu sou filho. Segundo, que eu desci do céu, eu sou o pão da vida. E se você crê em mim, nisso que eu estou falando, em tudo isso que eu estou falando, não é crer que eu existo, não é crer que eu andei pela terra, não, é crer nessas coisas. Se você crê nisso daqui, então eu te ressuscitarei no último dia. Ele falou isso para aqueles homens. E aí, eles murmuraram, reclamaram, teve um pouco mais de debate no versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 42 começaram a questionar, mas calma aí, nós não conhecemos esse cara aí? Ele não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele diz que desceu do céu? E aí começa o raciocínio lógico, quebrando tudo aquilo que Jesus havia dito. Então fica provado por A mais B que eles são incrédulos. Fica provado por A mais B que muitas vezes nós somos incrédulos. A palavra ela é exposta para nós. Nós já temos visto Deus fazendo algumas coisas na nossa vida, cuidando de nós, e muitas vezes nós questionamos, mas calma aí, e tal coisa? E calma aí, tal coisa. Eu não estou dizendo para você que nós temos que acreditar em tudo cegamente, mas nós temos que ter boa vontade. Porque eles estão falando assim, calma aí, eu conheço a sua casa, eu sei lá o seu pai e sua mãe, como você desceu do céu? Nós sabemos como ele desceu do céu. Ele nasceu em Maria. Nós sabemos toda a história. O Espírito Santo veio, gerou Jesus em Maria, ele cresceu dentro daquele lar, mas eles não estavam com a mínima vontade de querer saber. Eles não criam, eles não acreditavam. Agora é interessante aqui no versículo 60, avante-se lá para o 60. Que nós já lemos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandaliza-vos? É interessante que esse diálogo aqui é só com discípulos. Jesus não está revelando todas essas coisas diante da multidão. É uma reunião um pouco mais privada, só com quem segue. E ele virou agora para eles, a Bíblia diz que ele percebendo, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele não estava ouvindo, mas ele sabia o que estava acontecendo ali. E ele virou e falou, atenção aqui, vocês se escandalizaram com as coisas que eu falei? Jesus aqui, queridos, ele está de um jeito assim quase que irreconhecível, né? Fora do normal. Calma, isso aí que eu falei deixou vocês escandalizados? Vocês estão murmurando por causa dessas coisas que eu falei? Aí ele dá uma cartada final no versículo 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Está falando assim, eu fico olhando para vocês, imaginando a cara de vocês, se vocês vissem eu subindo ao céu, sendo arrebatado, como aconteceu depois da sua ressurreição. Ele fala que eu queria ver a cara de vocês, Jesus falando. Eu queria ver, vocês já estão escandalizados agora, eu queria ver a reação de vocês quando vocês vissem eu subindo para os céus. E aí ele fala mais algumas coisas, e a Bíblia diz lá para nós que no versículo 66, depois de tudo isso, muitos já não quiseram mais andar com ele. E aí ele, ainda não contente, vira para os 12 e fala, e vocês? Vão também? Ou isso que eu falei não escandalizou vocês? Nós vamos perceber que Jesus o tempo todo, ele focou a si próprio. Aqueles homens, eles eram discípulos, eles tinham que andar com Jesus. Eles iam andar por algum tempo, eles iam andar alguns anos aí com Jesus pregando, curando. Eles tinham que saber o que eles estavam fazendo. Jesus tinha que deixar bem claro, olha, é assim, assim, assado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus. Eu vim para ressuscitar as pessoas, aquele que crê em mim será ressuscitado. Eu vim para essas coisas. E aqueles homens não criam. Jesus, ele teve que ser incisivo para deixar bem claro, aquele que anda comigo tem que crer nessas coisas. Eu não posso andar com Jesus e não crer nas coisas que Jesus ensina. Eu não posso andar com Jesus e ter um entendimento equivocado de quem Ele é. Eu não posso olhar para Cristo e imaginar o que eu quero na minha cabeça. Não! Deus, ele tem que alinhar o nosso entendimento de quem é Jesus, de quem é Cristo. Nós temos que ter a plena convicção quem é Jesus. E Jesus tem que deixar claro, ele focou em si mesmo.
Ele era o único capaz de saciar a necessidade que existe dentro do homem, mas não é essa necessidade material. Eu e você, nós temos uma necessidade espiritual dentro de nós, gritante, desesperadora. O ser humano tem esse desejo, essa necessidade. Nós precisamos de Deus. Desde o dia que nós nascemos, essa necessidade é natural do ser humano, porque sem Deus, eu e você, nós somos incompletos. Sem Deus vai sempre faltar alguma coisa. Por isso que as pessoas se lançam lá fora a buscarem coisas que encham o seu coração. Por isso que as pessoas precisam de diversão constante. Por isso que a pessoa precisa estar sempre marcando uma festa aqui, outra ali. Ela precisa de estar em eventos. Por quê, queridos? Porque as pessoas se sentem vazias. Elas precisam de Deus, elas precisam da presença do Espírito Santo dentro delas. E é só isso que resolve, é só isso que preenche. E Jesus está dizendo, vocês precisam de mim, vocês precisam crer em mim. É só através de Jesus que nós vamos chegar ao Pai, não tem solução. O Pai está em Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única coisa que vai saciar o nosso coração. Por isso que as pessoas precisam de trocar de carro toda hora, porque ela vai achar que se ela trocar de carro, aquele vazio dentro dela vai se satisfazer. Aí ela troca, ela vê que não eram essas coisas. A pessoa acaba de trocar, dá um mês, ela fala, caramba, será que não é esse carro que eu preciso de um muito melhor? Mas não é, queridos, ela está procurando encher o seu coração com coisas que não tem nada a ver com Cristo. Isso nunca vai encher. O dia que eu tiver a minha casa, aí eu vou ser feliz. Aí não tem Jesus. Aí ela vai lá e compra a famosa casa que ela queria. Ela entra dentro e fala, não é isso. Tem alguma coisa errada comigo. Aí vai no psicólogo, aí fica em depressão. Por quê? Porque precisa de Deus. Nós precisamos de Cristo. É só Ele que vai encher o nosso coração. E esses homens que iam andar com Ele pregando o Evangelho, eles tinham que ter consciência de quem Ele era. Não podia ficar andando com Ele falando besteira. Já pensou, Jesus está aqui numa casa orando e o outro está lá ensinando para o vizinho. Aí ele fala, quem que é aquele homem? Aquele homem lá é um profeta. Não é um profeta não, ele é o Filho de Deus, é o Cristo. É o que vai nos dar a vida eterna. Mas ele, como ele não sabe, como ele desconhece, ele vai estar falando bobeira. Coisa que não tem nada a ver com o que Deus disse. Jesus disse, aquele que anda comigo tem que ter plena certeza do que está fazendo, do que está falando, do que tem aprendido. E vocês sabem que o que nós chamamos de apostasia, o afastamento, deixar para trás, abandonar Jesus, a apostasia, a Bíblia diz que no fim dos tempos, a apostasia vai crescer, isso vai ser comum. E a apostasia é só quem é discípulo de Cristo. Todos nós aqui hoje somos discípulos de Cristo. Uns estão fazendo a vontade de Deus e outros não. Mas nós estamos aqui para seguir a Cristo. Se você está aqui por outro motivo, ainda precisa conhecer a verdade. Mas a verdade é, nós estamos aqui porque nós queremos seguir a Cristo. Isso é ser um verdadeiro discípulo. E a apostasia, ela é contagiosa. Se um grupo começa a se afastar, começa a levar um monte de gente junto, é natural. Por isso que a Bíblia diz, muitos. Aqui no versículo 66 diz, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Isso é apostasia, muitos. E isso, à medida que o fim dos tempos está se aproximando, a Bíblia diz que isso vai começar a aumentar muito. Nós vamos ver apostasia dentro das igrejas. Às vezes não é uma apostasia, o que eu estou falando não é a apostasia da pessoa levantar e falar, eu nunca mais venho aqui. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando de Cristo. Está cheio de gente dentro da igreja que não anda com Cristo. Ela já apostatou faz tempo, ela nem começou a andar ainda. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando uma mensagem para você ficar com medo, falar, não posso sair da igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a sua vida com Jesus. Caminhar com Ele, andar colado, lado a lado com Ele, não importa a denominação. Se aqui não está pregando a verdade, meu irmão, você vai lá em outro lugar buscar a verdade lá em outro lugar. Mas nunca, jamais abandone a Cristo. Jamais. Jamais torne para trás como esses homens fizeram. Jamais. Eu fico imaginando um desses homens que tornaram para trás e talvez não se arrependeram, eles chegando na eternidade e não tendo o nome deles no livro da vida, e Deus falando, você lembra que você andou com ele? Você andou alguns meses, quando ele falou que ele era o Filho de Deus, você não quis mais. E o cara colocar a mão na cabeça assim, e pensar que a eternidade toda ele vai ser rejeitado, porque ele não teve boa vontade de abrir um pouco o coração, para tentar entender quem era Jesus. Imagina,
Imagina quantas pessoas, por toda a história da humanidade, um dia tiveram diante da palavra de Deus, de um pregador, ouviram uma mensagem, e elas tiveram a decisão de crer ou não crer nessa palavra. E elas disseram não, e já passaram dessa vida, e abriram os olhos num outro lugar. E lá ela descobriu que se ela tivesse tido um pouquinho mais de boa vontade, falar, deixa eu ver essa escritura aqui, o que está dizendo a respeito de Cristo, ela teria ido para o céu. É dessas coisas que tratam esse texto. Esse texto trata de seguir a Cristo ou não, e não nos deixarmos contagiar. Sabe por quê, queridos? Que à medida que vai passando o tempo, muitas pessoas, a Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas pessoas vão começar a abandonar a fé em Jesus. Muitas. E se nós estivermos bem firmes na nossa convicção de quem é Cristo, nós também vamos. E aí Jesus vai olhar para mim e para você e falar, e vocês não vão também? E aí? O pessoal está indo embora. Vocês não vão também? Ele vai fazer essa pergunta para mim e para você. Eu não sei dizer o que determina a pessoa que fica e a pessoa que não fica. Ficar ou não ficar, eu vou salientar, não tem nada a ver com o banco que você está sentado, e nem com essa porta que você entrou. Aqui nós somos uma sinagoga. É um lugar para reunirmos, aprendermos a palavra de Deus. É um lugar que é como se fosse um posto de combustível. Qual o objetivo do posto de combustível? Você vai lá, de vez em quando lava o carro, troca o óleo, põe combustível para aguentar mais uma caminhada. Mas a caminhada é pela estrada. Mais ou menos isso. Nós nos reunimos para ouvirmos mais da palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor em conjunto, em família, para nós alimentarmos, como eu falei no domingo passado, né? Jesus falou, aquele que comer da minha carne, como eu como da minha carne? Quando eu convivo com meu irmão, que é parte do corpo de Cristo, a gente convivendo junto, conversando, nós nos alimentamos uns dos outros. Ele fala, quem se alimenta da minha carne vai entrar na vida eterna. Então é importante a comunhão, é importante nós estarmos juntos, sim. Mas eu não estou dizendo, a pessoa não vai mais aqui agora ele vai na igreja lá do irmãozinho. Não, não é isso não. A pessoa amava a Deus. Ela cria que Jesus era o Senhor da vida dela. Ela orava, ela jejuava, ela lia a palavra, ela amava o Senhor. Ela queria fazer tudo certo. E hoje, ela não quer mais saber. Hoje ela não sabe mais quem é Jesus. E às vezes, ainda está indo na igreja. Está lá batendo o cartão dela, religiosamente. Está lá, bate o cartão, aparece. Está lá, canta os cânticos, decora. Mas o amor do Senhor já foi, faz tempo, ela não ama mais, ela não vive mais para o Senhor. Apostasia não é uma questão de corpo presente. Não é. Apostasia é uma questão de coração quebrantado. Ou meu coração está quebrantado pelo que Deus tem feito, ou não. Amém, queridos? Eu não sei dizer o que determina quem fica e quem não fica. Não sei. Eu sei do seguinte... Todo aquele que apostata, todo aquele que se afasta de Deus, Deus ele tem poder para usar tudo para a glória dele. Então não tem problema. Não tem problema quem fica, quem não fica. Na realidade, nós que precisamos de Deus, não é Ele que precisa de nós. É ou não é verdade? Deus precisa de mim para quê? Para nada. Para nada. Ele me ama. Eu sou um objeto do amor dele. Ele ama, ele olha para mim e me ama mais do que tudo. E eu posso me deleitar nesse amor, eu aproveito o amor dele e vivo no amor de Deus, mas ele precisa de mim. Ele pode dizer no infinito amor dele, talvez até que ele queira eu com ele, mas ele não precisa, meu irmão, não precisa. Tem bilhões de pessoas nesse mundo. Eu que preciso dele, eu sou grato por ele ter me amado primeiro. Eu sou grato por isso. Eu coloco minha vida à disposição do Senhor por causa disso. Mas dizer quem daqui vai manter firme até o fim com Jesus ou quem vai apostatar, eu não sei. Eu não sei o que determina. Eu não sei o que vai no coração do homem. Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei, mas será que foi a palavra que não foi bem pregada? Não sei. Era Jesus que estava pregando para aquela turma. Eles foram tudo embora. Se você vai avaliar se alguém fica ou não por quem está pregando, então Jesus é um péssimo pregador. Porque diz que muitos não quiseram mais. É. A gente fala, poxa, mas tem igreja que está assim, ó. Tem porta que abre ali, ó. Assim, assim. Tem porta ali que, né? Por que será? De muitos, com Jesus ficaram 12. É muito interessante que no livro de Lucas, lá no capítulo 9,
Jesus, numa certa ocasião, ele está chamando pessoas para se tornarem discípulos, e as pessoas começam a dar desculpa, começam a falar uma coisa ou outra, não sei o quê, eu tenho isso aqui para resolver, e depois ele termina a frase falando assim, e Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado, pegou o arado na mão, começa a trabalhar e olha para trás, está apto. Ele está falando, queridos, não é uma questão de decide e depois abandona, não. Tem que ter constância. Nós temos que olhar para Cristo e continuarmos firmes. A Bíblia nos mostra que Jesus ele vai sempre estar provando nossos corações. Deus ele diz, sou eu que sondo mentes e corações, esquadrinho rins e corações. Deus ele está dizendo, ele está sempre observando a nossa disposição em segui-lo, em crer nele e em obedecê-lo. Deus ele sempre vai nos dar uma escolha. Jesus ele deu uma escolha, aquele momento era o momento da escolha, ele expôs a verdade e deixou livre. Como eu falei outro dia, você não vê Jesus indo atrás daqueles homens que foram embora, falando, não, vem cá, eu vou mudar o meu discurso, é duro, desculpa. Você não vê Jesus fazendo isso. Desculpa, meus irmãos, não, eu não quero que vocês vão embora. Vocês ficaram magoadinhos com o que eu falei? Então eu vou falar diferente. Eu não sou o pão que desceu do céu, é mentirinha. Era só uma ilustração. Não, Jesus ainda põe em xeque o restante. E vocês? Vão ficar ou não? Jesus ele não se molda à necessidade das pessoas, à necessidade do coração, que está, na realidade, a nossa necessidade ela é corrompida pelo nosso orgulho, pelas nossas vontades. Todo mundo tem a tendência de achar que está certo. Todo mundo. E Jesus ele expõe a oportunidade. Por isso que eu tenho um pouco de reserva, tem que tomar cuidado para falar, aceite a Jesus. Calma aí, como é que é aceite a Jesus? É o contrário, eu tenho que reconhecer que eu não valho nada e Jesus me aceita. Eu tenho que dar pulo de alegria que Ele me aceita. Aí eu vou feliz e abraço a salvação que Ele me oferece. Mas é Ele que nos aceita, meu irmão. O problema é, nós temos a oportunidade de dizer sim ou não. E aí é uma decisão nossa, que Deus coloca diante de nós. Por que uma pessoa abandona Jesus? Jesus já te decepcionou alguma vez? Tem alguém aqui que pode falar, Jesus já me decepcionou? Não. Jesus é uma bênção, Ele não decepciona ninguém, pelo contrário, Ele responde às nossas orações, Ele cura as nossas dores, Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Jesus nunca fez nada. A religião já te decepcionou? Agora sim. Agora é uma pergunta pertinente. A religião pode ter decepcionado a maioria de nós. Maioria, se não todos. Eu mesmo. Já fui decepcionado pela religião. O cristianismo te decepcionou? Com certeza. O cristianismo no sentido instituído como religião. Mas Jesus já te decepcionou? Não. E Ele jamais te decepcionará, jamais. Porque Ele é Deus. Se nós abandonamos Jesus por causa da igreja, vocês estão entendendo a lógica? É como se você fosse lá com o seu cônjuge no cinema, assistir um filme. Aí chega lá, o filme é ruim. Aí você vira para o seu cônjuge e fala, eu vou me divorciar de você porque nós viemos ver um filme ruim. Tem lógica? Não tem lógica. Eu não quero mais ficar casado com você porque esse filme que nós vimos é muito ruim. E você estava lá comigo na hora que eu vi o filme. Querido, não tem lógica. Uma coisa é o que fazem contra nós os homens, as igrejas, o cristianismo. Isso tudo são homens, mulheres. Os homens vão nos decepcionar, sim. As coisas instituídas pelos homens vão nos decepcionar às vezes, mas Jesus jamais. Então o homem pode fazer o que for, você tem que ter a consciência, eu dependo de Jesus, eu amo a Jesus. Eu tenho a livre opção de escolher um lugar que me apresente Jesus da forma que a Bíblia me apresenta. Vocês estão me entendendo? Se um dia você for chegar para mim e falar assim, olha, Luciano, não dá mais para ficar aqui, eu vou numa outra igreja, não precisa nem falar muito, mas eu vou, mas no fundo você está indo, porque, enfim, aqui não te alimenta e você quer um alimento melhor. Querido, amém, vai.
O que eu vou falar, só não abandona Jesus, meu irmão. Continua firme com ele. Porque vai ter lugar que, dependendo da hora que você for embora, o cara vai falar assim, eu não me garanto o que vai acontecer com você a hora que você sair dessa porta para fora. Não tem gente que faz isso? Deus vai, tá virando as costas para Deus. Não estou virando as costas para Deus não, pastor. Eu só estou dizendo que aqui o alimento, e eu quero mais do pão da vida. Eu não estou virando as costas, eu estou buscando mais do pão. E aqui parece que a padaria está fechando. Vocês estão me entendendo? Tem que ter equilíbrio. Tudo que nós vemos na Bíblia tem que ter equilíbrio. O equilíbrio entre ser fiel à congregação que eu frequento e ser fiel a Deus. Tem gente que é fiel à congregação que ela frequenta, mas não tem nada com Deus. Eu prefiro o contrário. Eu prefiro uma pessoa que ame ao Senhor e a congregação nem saiba disso. Amém? Só que tem que ter os dois. Para a saúde do crente ser perfeita, Cristo instituiu a igreja. Então tem que ter um lugar, sim. Tem que ter um lugar onde nós chegamos lá e nós ouvimos a palavra de Deus. Tem que ter um lugar onde o pão da vida é apresentado para nós, todas as vezes. Tem que ter, porque senão sozinho é difícil. Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um grupo de irmãos que amam ao Senhor. E aí, queridos, eu faço uma pergunta. Para esses homens que foram embora, deixaram de seguir Jesus, será que eles iam encontrar alguma coisa melhor? Nos fariseus, nos saduceus, no templo, nas amizades? Não, queridos, não tem nada. Não tem nada. Aqui é uma pura questão de fé. Fé. Jesus apresentou essa série de detalhes. E alguma das coisas que ele diz, 3 itens que nós temos que focar. Primeiro, ele disse que ele voltará para reunir o seu povo eleito. Ele vai voltar, é fé. Eu não tenho prova nenhuma disso, eu não tenho segurança nenhuma a não ser a minha fé. E eu creio nisso. Eu creio que Jesus vai voltar para reunir o seu povo eleito. E eu creio que pela fé eu faço parte desse povo. Essa é minha fé. Eu vivo em cima disso. Isso é o que alicerça a minha vida. Eu creio que Jesus vem me buscar. Eu creio também que não existe nenhuma palavra melhor do que a que Jesus dá no mundo. Você pode ler o livro que for, eu gosto de ler. Você não vai achar palavras de consolo, palavras de vida em lugar nenhum desse mundo, a não ser nas palavras que o próprio Senhor nos deu. E por último, não resta mais nada. Depois que eu e você nós tivemos um encontro com a verdade, com Jesus, eu não falei para vocês que é como se tirasse o chão debaixo de nós? Tirou o chão, meu irmão. Tirou o chão. Você acordou, foi nos apresentado coisas que nós não conhecíamos, coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar. A hora que Jesus entrou na minha e na sua vida, o mundo ficou de uma hora para outra preto e branco. É ou não é verdade? Se a pessoa ainda está vendo o mundo colorido, é que ela não conheceu Jesus ainda. Porque a hora que a gente conhece Jesus, o queixo cai, o chão cai. Você fica por alguns momentos sem saber o que você vai fazer da vida. A hora que você conhece a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A hora que nós temos um encontro com a verdade, você toma um choque. Quem conhece a Jesus nunca mais é o mesmo. Nunca mais. É como se viesse lá aquele filme atrapalhado lá, que o cara apresenta as 2 pílulas, a vermelha e a azul. Ele fala, olha, essa daqui que você comer, se você tomar essa pílula, você vai acordar para a realidade, aí não tem mais volta. Já viram esse filme? Não perdeu nada, né? Mas o filme tem isso aí. É uma realidade lá que os computadores dominam a mente de todo mundo. Está todo mundo inserido no sistema, que eles não sabem que aquilo é uma mentira. E o computador fica enganando toda a humanidade. Eles estão dentro de um programa de computador. Só que tem um cara dentro do programa que já saiu do rolo. E ele sabe a verdade, ele apresenta 2 pílulas para o cara. Ó, se você tomar essa daqui, você vai acordar para a realidade, não tem mais como voltar. Você nunca mais vai voltar a ser enganado. O filme tem essa temática, não é um filme recomendável, mas enfim. Um dia Jesus aparece diante de você, ele é exposto. E você decide se vai crer ou não. O dia que você crer, nunca mais a vida é a mesma. Nunca mais. Você não consegue mais olhar para o mundo da forma que era, que você olhava antes. As coisas perdem um pouco o brilho, as coisas que você dava tanto valor, porque Cristo é apresentado para nós como uma pérola preciosíssima. E aí qualquer outra coisa perde o valor. O chão sai. E aí nós vemos isso bem claro, aqui no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro.
Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Ele falou, vocês não querem ir embora também? Pedro falou, Senhor, mas para quem? Pedro já entendeu que ele tem que estar com alguém. Não dá mais para ele ser um pescador, viver a vida dele do jeito que ele vivia. Não, aquilo tudo era uma mentira, aquilo tudo era uma perda de tempo. Paulo fala, quando eu conheci a Cristo, eu reputei tudo por perda. Tudo, ele fala, eu vi tudo como esterco, como escória. Paulo fala, a hora que eu entendi quem era Jesus, a minha religião não valia mais nada. O que eu levava na vida, não, acabou. A pessoa, quando ela se converte, ela toma um susto. Quantos anos eu fui enganado e eu não sabia. Quantos anos eu achava que viver era uma coisa, eu fui descobrir em Cristo que a vida é outra coisa. Pedro fala, Senhor, olha o desespero de Pedro. Senhor, nós não temos ninguém, é só o Senhor. E ele completa assim, tu tens as palavras da vida eterna. É o Senhor que tem, mais ninguém. Eu não vou achar isso em nenhum outro lugar. Eu não vou encontrar o que eu encontro andando com o Senhor em lugar nenhum, com ninguém. Jesus é só o Senhor. Eu preciso de ti. Esse é o sintoma de uma pessoa que verdadeiramente abriu o coração para Cristo. Se você fizer um exame, imaginar, virando as costas para Ele hoje, tenta imaginar, faz de conta que eu sou um desses discípulos que fui embora, e você conseguir imaginar uma vida, não, então vou parar de seguir Jesus, eu vou fazer isso, queridos, esse é um coração de uma pessoa que ainda não conheceu o Senhor. Porque quem conheceu o Senhor fala assim, o quê? Ficar longe dele? O que vai ser da minha vida? Não tenho mais nada. A vida que eu tinha antes era uma enganação. Isso, quando a pessoa ainda está vindo, ela está decidindo se Cristo é verdadeiro ou não. Ela ainda fica pegadinha àquela vida que ela tinha antes. Ela quer usufruir a vida. Esse é um sintoma que a pessoa ainda não conheceu a Cristo. Porque quando a pessoa conhece, só de imaginar ela longe dele, o coração estremece. Ela fala, o quê? Não. Aquilo que eu tinha antes não era vida. E isso é vida. E essas coisas não tem nada a ver com posses, não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter, com nada do que você consegue comprar ou não consegue comprar. E nem os nossos desejos egoístas, se eles são ou não atendidos, não. Isso tem a ver o seguinte, eu sem Jesus, eu acho que o meu dia amanhã não acontece. Sem Jesus, eu não sei o que será de mim daqui 3 horas. Sem Jesus, eu não tenho chão, eu não tenho como viver. Esse é o sentimento de Pedro. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Se no meu e no seu coração a gente consegue ainda imaginar que nós conseguimos viver longe de Jesus, querido, significa que ainda nós não descobrimos quem Ele é. Porque Ele mesmo diz que o reino dos céus é semelhante a um comerciante que negocia pedras preciosas, e um dia ele descobre uma pérola de grande valor, e ele vai vender tudo o que tem e adquire aquela pérola. Quando você descobrir que Jesus é essa pérola de grande valor, você abre mão de tudo por causa dele. Você nunca mais quer perder essa pérola. Você perde a vida, como os discípulos perderam a vida depois. Eles se entregaram à morte. Eu perco a minha vida, mas eu não perco a pérola. Tem pessoa que, se perder alguma coisinha material nessa semana agora, é capaz da gente nunca mais ver essa pessoa buscando a Deus. Porque a pérola dela ainda não é Jesus. A pérola dela são coisas, são bens. E aí, para terminarmos, eu quero citar aqui o que Paulo diz para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada. Ele está perguntando, quem que vai nos separar? Não pode, nada. Se você está com Cristo, nada te separa. Mas se você não está ainda vivendo em Cristo, qualquer coisa é motivo para você não querer mais andar com Ele, como aqueles discípulos. Pedro, ele termina dizendo assim, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ele fala, nós temos visto, crido e conhecido. Pedro fala, minha vida nunca mais vai ser a mesma, Senhor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Queria só
falar de uma ilustração com vocês. Uma coisa que todo mundo já passou. Alguém aqui já teve, seja sincero, se não teve não precisa levantar a mão não. Mas se você teve, eu quero ver quem que concorda comigo. Em alguma vez na sua vida, você já teve vontade de comer alguma coisa que você não sabia o que era? Já? Você fica assim, puxa, eu quero comer um negócio, eu não sei o que é, eu quero comer. Aí você come uma coisa, outra, não resolve. Não é aquilo. Você come. Queridos, é isso que nós sentimos espiritualmente até o dia que nós encontramos a Jesus. O dia que você tem um encontro verdadeiro com ele, você fala, era isso que eu queria. Era isso. Se a pessoa teve um encontro com ele, ela fala, eu não quero nunca mais outra coisa. Nunca mais. Pode acontecer o que for. O irmão pode fazer cara feia para mim. O irmão pode inventar calúnias ao meu respeito. As pessoas podem me perseguir. O governo pode me jogar numa prisão e falar que vai cortar minha cabeça porque eu amo a Jesus. Não quero saber. Eu vou até o fim. Porque a pérola que eu encontrei, ela é uma pérola de grande valor. E eu vou sempre dizer para Jesus, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida. Eu reconheci que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Filho de Deus. É o Senhor que vai me salvar. Por isso estou ainda aqui. E eu vou ficar até o fim. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém, queridos? Abraça essa pérola, agarra ela com todas as suas forças e jamais a abandone. Não faça como aqueles discípulos. Depois lá na sua casa, se você ler aí a partir do versículo 70, 71, você vai ver que daqueles 12 que ficaram ainda tinha um encarniçado no meio, né? Ele fala que tinha um, ele fala, eu não escolhi a vós os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele ainda estava falando, ainda dos 12 que ficaram, ainda tem um que vai dar problema. Não tem jeito, mas eles ficaram, até o fim, tirando aquele que já tinha o seu destino meio que traçado, pelas suas decisões e escolhas. Mas comigo e com você não vai ser assim, nós vamos firmes até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, vocês serão salvos. Em nome de Jesus. Amém.